Bom dia pessoal, aqui é o José Zualo, eu sou o vosso professor de matemática e hoje vamos dar introdução ao estudo da análise combinatória, que é a parte da matemática que tem por interesse estudar as diversas formas de agrupar e organizar elementos de um conjunto, formar novos elementos a partir dos elementos de um conjunto, agrupando os elementos, eh, ordenando-os ou organizando-os de forma diferente. Então vamos dar início à nossa aula aqui, que é a análise combinatória. Então vamos lá considerar um conjunto A constituído pelos elementos A, B e C. Então, deste conjunto, neste caso, podemos permutar os elementos, trocar a ordem dos elementos e obter novos conjuntos, não é? Com os elementos em posições diferentes relativamente a este conjunto. Então, aí falaremos de permutações, que é um tipo de agrupamento que é estudado na análise combinatória. São três tipos de agrupamentos que nós vamos ver, que é o primeiro, que é a permutação que eu acabo de dizer agora, o outro, o laranjo, simples, e o terceiro, que é uma combinação. Então, estes três tipos de agrupamentos consistem, neste caso, em pegar os elementos de um conjunto considerado e reordenar esses elementos, formando novos conjuntos ou formando subconjuntos a partir dos conjuntos desse elemento tomados dois a dois. Por exemplo, nesta situação, poderemos formar novos conjuntos com os elementos deste conjunto, formando novos conjuntos com dois elementos cada. Então, para podermos dar sequência à nossa aula, é importante entender um conceito que é o conceito de fatorial de um número, que é representado por n fatorial, ou fatorial do número natural, que seria, neste caso, o produto do número considerado com todos os seus subsequentes, ou seja, todos os números naturais que lhe antecedem, em ordem decrescente, claro, né? Até 1. Então, neste caso, temos n fatorial, que é o nosso número natural considerado. Teremos n fatorial seria igual a n vezes n menos 1, que seria o número que antecede este, vezes n menos 2, o número que antecede este, depois este, vezes n menos 3, o número que antecede este, depois este, vezes reticências, não é? Até 1. Então, neste caso, será o fatorial do número. Então, vamos dar um exemplo de um fatorial do número 5, por exemplo. Temos 5 fatorial. O fatorial do número 5 seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A título de exemplo, como demonstramos aqui neste caso na generalização, não é? Então temos aqui 120, que é o fatorial do número 5. Então o fatorial do número 4, por exemplo, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria 12, 24, seria 24. Estamos juntos? Então vamos lá para a permutação, né? Que é o nosso primeiro tipo de agrupamento. Permutação. Na permutação, nós criamos ou formamos novos conjuntos a partir dos conjuntos de um. Formamos novos conjuntos, neste caso, a partir dos elementos de um conjunto considerado, que neste caso é o conjunto A, trocando a ordem ou a posição dos seus elementos. Por exemplo, temos o conjunto A, vamos reescrever novamente. Então, podemos formar um outro conjunto, trocando a ordem dos elementos. Por exemplo, trocando a ordem de A por B, seria BA, C. Agora, trocando a ordem de B por C, seria A, C, B, e assim sucessivamente. Íamos formar muitos conjuntos. Então, surge a dúvida que é, neste caso, em saber quantos conjuntos poderíamos formar com os elementos desse conjunto fazendo esta permutação, essa troca de posição dos elementos. Então, poderíamos fazer isso aqui de forma exaustiva, né? Tentar trocar unha a unha, né? Mas isto, para uma situação em que temos um conjunto com muitos elementos, ou um conjunto muito grande de elementos, seria uma forma de fazer muito complicada, não é? Muito cansativa. Então, aí surgem os cálculos da permutação que nos permitem determinar, a partir de formas já pré-definidas, quantos conjuntos podemos formar com um conjunto dado. Então, neste caso, este processo que eu acabei de mostrar aqui chama-se permutação, como eu disse. Então, para calcular o número, não é, de permutações que podemos formar com os elementos de um conjunto, usamos
a expressão, o símbolo Pn, que significa permutação de n elementos. N, neste caso, representa a quantidade de elementos de um conjunto, que será igual a n fatorial, não é? Então, Pn, que é a permutação dos elementos de um conjunto, será igual a n fatorial. Para este exemplo em particular, temos 3 elementos, 1, 2, 3. Então, teríamos P3, que seria igual a 3 fatorial, que será igual a 3 vezes 2 vezes 1, que será igual a 6. Então, neste caso, podemos formar 6 conjuntos com os elementos deste conjunto, permutando os seus elementos. Então, isto é uma permutação. Acabamos de ver agora uma permutação. Então, vamos agora para o arranjo. Arranjo simples, né? Que é também outro tipo de agrupamento. Mas neste tipo de agrupamento, nós podemos criar subconjuntos a partir dos elementos de um conjunto dado, permutando os seus elementos, não é, para achar novos conjuntos. Para achar novos conjuntos, não é? Então, a representação, neste caso do arranjo, é esta, a NP, onde N é o número, a quantidade de elementos de um conjunto e P é a quantidade dos elementos dos subconjuntos a serem formados. Ué. Então, aqui no arranjo, a ordem dos elementos é relevante, importa. Ou seja, tendo, por exemplo, o conjunto, vamos pegar esse exemplo, não é, desse conjunto, podemos formar um subconjunto, ou subconjuntos, neste caso, de dois elementos, a partir dos elementos desse conjunto. Teríamos, por exemplo, A, B, A, C, e aí por diante. Então, formamos formamos um conjunto de dois elementos a partir dos elementos desse conjunto. Aqui eu posso formar mais um conjunto trocando a posição desses dois elementos, por exemplo, B, A. Aqui isso aí é aceitável, então a ordem é relevante. Então é preciso entender ou colocar em mente isto que acabei de dizer, porque tem o terceiro tipo de agrupamento, que é a combinação onde a ordem é irrelevante. Difere deste tipo de agrupamento simplesmente pela irrelevância da ordem, ou seja, quando você troca na combinação em particular, quando você troca a ordem dos elementos, você não obtém uma situação diferente. Então, a fórmula para calcular um arranjo é esta: n, p será igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Tendo em conta este exemplo que nós tivemos, que é formar outros conjuntos de dois elementos, saber quantos conjuntos de dois elementos podemos formar com os elementos desse conjunto. Então, poderíamos fazer aqui A, 3, que é a quantidade de elementos, 2, que é a quantidade de elementos que queremos formar. Então, seria 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Isso seria A, 3, 2 igual a 3 fatorial sobre 1 fatorial. Isso seria igual a 3 sobre 1, que seria igual a 3. Ou seja, poderíamos formar, desculpem, agora 3 fatorial neste caso será 3 vezes 2 vezes 1, que seria 6, desculpem, que seria 6, neste caso podemos formar 6 subconjuntos de dois elementos com os elementos deste conjunto. Aqui existem algumas convenções, não é, que eu esqueci de referir, que é, por exemplo, 0 fatorial, que é igual a 1. Isso convencionou-se que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é 1. Então já está para o arranjo. Agora vamos para o terceiro tipo de agrupamento, que é a combinação. Vamos considerar de novo o nosso exemplo. Vamos considerar novamente o nosso exemplo. Então, neste tipo em particular de agrupamento, não é? A ordem é irrelevante. Nós não podemos fazer o que fizemos aqui no arranjo, onde formamos um conjunto AB, neste caso um conjunto AB, depois voltamos a formar um conjunto BA, ou seja, um conjunto com os mesmos elementos, apenas trocando a ordem. Aqui na combinação isso não é possível, não é aceitável. Ok? Então poderemos considerar, vamos discriminar este exemplo, vamos considerar outro exemplo, nosso exemplo C, constituído por elementos 1, 2, 3. Não, então aqui queremos formar fatores de 2 com os elementos deste conjunto. Então, por exemplo, fatores de 2, fatores de 2
produto de dois fatores neste caso. Geralmente podemos considerar 1 vezes 2, não é? 1 vezes 3 e 3 vezes 2. Repare que se eu trocar a ordem de 1 para 2, terá também 2. 3 para 1 terá também 3. 2 para 3 terá também 6. Então aqui a ordem é relevante. Troco a ordem ou não, nunca obtenho uma situação diferente. Então a fórmula para a combinação é esta: CNP, que será igual a n fatorial sobre n menos p fatorial p fatorial. Então neste caso em particular, queremos formar produtos de dois elementos, de dois fatores, neste caso, com os elementos deste conjunto. São 1, 2, 3 elementos, então teremos C, 3 de 2. Seria neste caso 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Seria neste caso 3 fatorial sobre 1 fatorial, 2 fatorial. Então C3 de 2 será igual a 3 vezes 2 fatorial sobre 1 fatorial, que dá 1, não é? 2 fatorial, e vamos multiplicar estes fatores em comum, isto por isto, ficava assim apenas com 3. Então C3, 2 será igual a 3. Então só posso formar 1, 2, 3 grupos. Então é esta a aula. Muito obrigado a todos. Então espero que tenham entendido a explicação e tenham curtido a aula. E deem um like no meu canal e subscrevam-se para acompanhar mais aulas.